Oi, anjinhos! Prof. Ali mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa playlist de eletromagnetismo. Lembrando que eletromagnetismo é a parte da física que une a eletricidade e o magnetismo. Nós começamos pelos conceitos iniciais de magnetismo. Logo em seguida, nós vamos ver essa junção entre a eletricidade e o magnetismo, ok? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos começar a ver magnetismo. Vamos falar sobre campo magnético e sobre o vetor indução magnética, também chamado de vetor campo magnético, tá? Vocês têm que se acostumar com isso. Às vezes uma coisa é chamada de 2 ou 3 nomes diferentes. Em relação ao campo magnético, o campo em si, ele é algo que não é desconhecido para nós, tá? Esse é um termo que nós ouvimos bastante em vários contextos. No nosso contexto, nós já falamos sobre o campo elétrico no início do ano, tá? Em que nós falamos sobre o campo gerado por uma carga elétrica e agora nós vamos falar sobre o campo magnético. O que é o campo magnético? É a região ao redor de um ímã na qual podem haver forças de origem magnética. Vocês têm que lembrar que o campo ele é invisível, nós sentimos o seu efeito e o principal efeito é o surgimento dessas forças de origem, nesse caso aqui, magnética, ok? Aí o que nós temos aqui? A representação de dois ímãs, um ímã em forma de barra, que é o nosso modelo principal, e o ímã em forma de ferradura. Agora detalhe, o que é isso daqui em torno do ímã? Nós falamos que o campo magnético, os campos em geral, eles são invisíveis, mas nós sentimos os seus efeitos e podem haver maneiras de nós visualizarmos. No caso do campo magnético, eu posso visualizar o comportamento dele utilizando limalhas de ferro, por exemplo, que é o que acontece aqui nesse caso. Ah, eu tenho o campo magnético em torno do ímã, não dá para eu ver, mas tem como eu saber o comportamento dele. E nesse caso é utilizando as limalhas de ferro. Aqui eu tenho a interação, linda, né? Entre dois ímãs em forma de ferradura. E aqui seria o comportamento desse campo magnético resultado, porque nesse caso aqui, os dois campos estão interagindo entre si. E nós temos aqui a representação dessa interação. Linhas de força. O que são chamadas de linhas de força? São as linhas que mostram a representação do campo. Linhas de força também não é algo novo. Nós vimos linhas de força lá na eletricidade também. Essas linhas de força podem ser chamadas de linhas de força, linhas de campo, e no caso aqui do magnetismo, nós ainda podemos chamar de linhas de indução magnética. E aqui no magnetismo, o que nós podemos falar sobre essas linhas de força? Elas são linhas fechadas, que saem do polo norte e chegam no polo sul. Representam geometricamente a atuação do campo magnético e sua concentração indica a intensidade do campo magnético. O que significa? Que onde eu tiver uma concentração maior de linhas de força, ali o campo magnético também é maior. E a representação dessas linhas de força? Aqui eu tenho o ímã, tá? Em forma de barra, e as linhas de força, elas têm mais ou menos esse comportamento do jeito que estão aqui, certo? E como nós falamos, sai do norte e chega no sul. Essa é a forma que nós estudamos as linhas de força. Aí aqui nós temos vários modelos de representação. Isso aqui são fotos reais, tá? Como eu falei para vocês, usando limalha de ferro. Outro. Mais outro, tá? Observação, as linhas de indução, elas são linhas fechadas. Por quê? Porque elas começam e terminam no mesmo corpo. E nós podemos fazer uma comparação com as linhas do campo elétrico. As linhas do campo elétrico eram linhas abertas, porque, se vocês lembram, elas iam de um corpo para o outro, no caso, envolvendo as cargas elétricas positivas e negativas. Tá aqui, ó, a comparação entre os dois, olha só. No caso do ímã, começa e termina no ímã. No caso das cargas elétricas, começa em uma e termina na outra. Nesse caso aqui, elas começavam na carga positiva e terminavam na carga negativa. O vetor indução magnética
Porque nós temos os vetores que são associados a esse campo magnético. No caso aqui, nós chamamos de vetor indução magnética. O módulo dele vai depender da intensidade do campo magnético, lógico, e nós vamos ver mais na frente umas continhas para calcular esse vetor indução magnética. Nós temos como saber a direção e o sentido. Tudo isso por quê? Porque é um vetor. E a gente não pode esquecer que grandezas vetoriais têm essas características. Tá? Aí nós vamos mostrar aqui para vocês. No ponto A, como é que seria esse vetor indução magnética? A gente traça uma linha passando pelo ponto A, tangente. Tangente por quê? Porque está tocando só esse pontinho, ó. Então a gente desenha intuitivamente tocando só nesse ponto. Aí, como é que ficaria? Lembra, vai de onde para onde? Do norte para o sul. Então eu desenho ele, no caso o vetor, do norte para o sul. Ah, professora, mas por que a gente desenha assim uma reta e não pode fazer torta aqui cobrindo? Porque vetor, ele é uma linha reta, beleza? Aí, ó, chamamos aqui de vetor B do ponto A. E aqui, se eu botar um outro ponto B, olha só como é que fica. Fica também de norte para o sul. Ponto C. E aqui um ponto D, tá? Assim que você vê os vetores. Isso é muito lindo, não é não? As bússolas, nós temos que nos lembrar. O que é uma bússola? É um instrumento de orientação. Ele é utilizado desde muito tempo para nos orientar. E por que serve para nos orientar? Porque a Terra, ela possui um campo magnético, tá? E a gente representa como se tivesse um grande ímã dentro da Terra. E por conta desse possível ímã que teria dentro da Terra, ela tem esse campo magnético e aí nós temos, logicamente, polo norte e polo sul magnético. Nós já falamos sobre isso. E esse campo magnético ele é suficiente para fazer com que uma bússola se movimente. E nós usamos essa característica para nos orientar. É o homem usando o conhecimento a seu favor, tá? Aí aqui o que você percebe, isso aqui seria a agulha da bússola, ela tem a mesma direção do vetor, olha aqui, ó, norte e sul, tá? Então, não se esqueça disso. Saindo do norte e chegando no sul, beleza? E a orientação da bússola, ó, se alinha com esse vetor. Se você comparar, vamos terminando aqui porque nossa aula ficou bem grandinha, mas eu espero que vocês consigam entender. Um abração, valeu e até a próxima. Beijo!